E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende os preceitos como vos empreguei. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Paulo louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vida dos crentes, dos cristãos em Coríntios, porque lembrou de Paulo e reteu os preceitos. Em outras traduções diz tradições, né? A Bíblia que eu li, a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada diz tradições. A Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia Católica, diz tradições. Aí eu vejo assim alguns teólogos do catolicismo romano dizendo que eles são retentores dessa tradição, que a Igreja Católica é retentora dessa tradição. Mas eu quero fazer uma pergunta para eles. Mas qual tradição católica que eu devo seguir? A católica romana ou a católica ortodoxa? E essas tradições que Paulo fala não tem nada a ver com as tradições da Igreja Católica Romana ou da Católica Ortodoxa ou qualquer outra denominação que usa o nome católica ou até mesmo protestante, evangélica. São as tradições apostólicas, um legado apostólico. Então existem tradições que foram escritas, que estão registradas, e tradições orais, que está lá em 2 Tessalonicenses 2,15, que fala dos dois. Mas a tradição oral, ao longo dos tempos, ela foi deixando de ser praticada, ela foi se perdendo. Muitas tradições orais nós não conhecemos e não vamos conhecer. E não tem nada a ver com as tradições do catolicismo, seja romano ou ortodoxo. As tradições do catolicismo romano ou ortodoxo são outras tradições. Não estou dizendo que é errado praticar, que é certo. Quem é de lá faz. Quem é católico romano segue as tradições de lá. Quem é ortodoxo segue a tradição da igreja ortodoxa. Quem é protestante segue a tradição que a denominação ensina. Tudo bem, né? Temos que respeitar. E falando em tradições, existe uma tradição bíblica. E a maioria das igrejas hoje não pratica. Algumas praticaram, mas conforme o tempo foi deixando de praticar, inventa vários motivos para não praticar, dizer que não tem nada a ver com o contexto que nós vivemos hoje. Eu li 1 Coríntios 11, versículo 2. Agora, se você ler do versículo 3 até o versículo 16, fala que a mulher deve usar o véu. Vou ler o versículo 5, só para nós entendermos aqui. Ó. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então, tem que usar o véu. A Bíblia Almeida Revista Atualizada, ao invés de vir cabeça descoberta, vem sem véu. E antes, no Antigo Testamento, Rebeca usou o véu quando ela se encontrou com Isaac. Ela usou o véu. Então a mulher ela tem que orar e profetizar com a cabeça coberta, com um véu. É a Bíblia que está dizendo. Eu sei que muitos teólogos vão usar alguns argumentos, alguns contextos, dizer que a cidade de Coríntios era uma cidade que era cheia de prostituição e as prostitutas eram sacerdotisas. Eu não lembro o nome da deusa Afrodite, parece. Ou era, não lembro.
mais provável que seja Afrodite, mas isso não vem ao caso. E elas tinham o cabelo rapado, cabelo curto, para não ser confundida com as prostitutas. Paulo mandou usar o véu. E outros falam, não, aí Paulo pediu que todas as mulheres da igreja de Corinto usassem o véu, para que não houvesse uma discriminação. Ah lá, as irmãzinhas de véu. A gente vê isso aí. Mas esses dois argumentos não têm base bíblica. Não existe base bíblica. Aí alguém fala assim, o cabelo foi dar lugar do véu, né? Então, mas quando não tem o véu, a mulher tem que ter o cabelo comprido, tudo. Às vezes chega no lugar e não tem um véu, não quer dizer que não vai orar. Quando acontece um problema, você tem que orar. Às vezes a mulher está indo para o serviço, acontece um problema, ela tem que orar. E está sem o véu. Deus vai receber a oração. Do mesmo jeito. Porque o cabelo vai representar o véu. E a mulher que tem o cabelo que não cresce aí, Deus entende. Se Deus deu o cabelo que não cresce, é um caso à parte. E tem mulheres que o cabelo dela não cresce. Outro motivo que deve usar o véu. Tradição essa que poucas igrejas seguem. Acho que é do passado tudo, mas está registrado na palavra de Deus e no Novo Testamento.